Bom dia, senador. Bom dia, os colegas de mesa. Bom, nós temos uma pequena apresentação bem didática, bem curtinha. Tá chegando. Todos terão 10 minutos, Vossa Excelência terá 20 minutos, porque é quem vai fazer a exposição principal. Isso. Nessa apresentação é só para a gente dar o contexto do projeto como um todo, né? Vou dar uma pequena introdução aqui. O que saiu na mídia, logicamente, saiu ainda sem ter o projeto completo. Né? É o que eu costumo dizer que é um quadro de um filme, né? A gente não está assistindo o filme inteiro. Nesse quadro mostra, logicamente, que um primeiro número, né? Que esse primeiro número ainda está carecendo de uma série de estudos, é um estudo que está em andamento. Tá? Então é importante ter isso como primeiro contexto. Na apresentação também vai aparecer a gente encolheu bastante o projeto, porque não cabia aqui fazer apresentar o projeto como um todo, que ia ser uma coisa muito extensa. Mas os pontos principais vão aparecer, que basicamente são o seguinte: o contexto que tem hoje das agências distribuídas no Brasil, a forma de atendimento que o Correio presta ao cidadão, e segundo, num segundo momento, as novas alternativas que vão ser apresentadas como novos canais. Todo esse projeto ele tem algumas premissas importantes, senador, que parte do seguinte princípio. Primeiro, é garantir a qualidade do atendimento ao cidadão. Isso é a primeira premissa do projeto, né? A segunda premissa do projeto, ela passa pela modernização da empresa, né? Pela deixar os canais de atendimento mais dinâmicos, mais ágeis, mais modernos, né? Colocando a empresa, que é uma empresa de porte nacional, um patrimônio do Brasil, essa empresa, colocando ela no mesmo patamar das melhores experiências que tem no mundo. Tá? Então, essas duas premissas, elas nortearam o projeto como um todo. Tá? Veio? Chegou lá? Chegou, né? Tá aí. Isso, vamos passando o slide, né? O projeto ele nasce do trabalho da consultoria que foi contratada. Oi, esse aqui é o passador. Esse aqui para frente e para trás. O projeto nasce do trabalho da consultoria que foi contratada em 2016, né? Nesse projeto de reestruturação da empresa. E a consultoria ela tem uma. Acho que tem que apertar para lá, não é isso? Agora vai. Então, nesse trabalho da consultoria, foi identificado, foi mapeado todo o comportamento de outros correios no mundo, né? Tomando como exemplo operações bem-sucedidas, operações mal-sucedidas também, né? Não os melhores exemplos do mercado, até para se ver o que o correio deveria evitar como armadilhas no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Que pudesse ser uma ideia boa no começo, mas que depois talvez não fosse, né? E aí, dentro desses players todos do mercado, bom, aí lá na esquerda você tem a FedEx e a UPS, você tem a USPS, o Correio Americano, o Correio Alemão, a Deutsche Post, Canadá, Inglaterra, Austrália, assim por diante, tá? Da Post Nord, etc. Onde foi feito esse benchmark, onde você tem as empresas colocadas de acordo com o nível de parceria com agências terceirizadas e com o nível digital dos serviços, né? Quanto mais digital fica. Bom, então, o que é a ideia hoje? Correios, hoje, a empresa tem cerca de 12.700 aproximadamente pontos de atendimento no Brasil inteiro, dentre eles as agências próprias, agências franqueadas e outros canais, né? Mas principalmente estamos falando de agências próprias e agências franqueadas, que é o tema da reportagem que acabou saindo. Hoje, quando a gente fala em agência do Correio, a gente tem em mente aquela imagem do meio aí, né? Que é aquela agência padrão. A empresa tem agências no Brasil inteiro, algumas delas com balcões de atendimento que atendem fazem cerca de 20 atendimentos por dia num balcão.
onde um número razoável para isso seria da ordem de 260, 270 atendimentos por dia. Mas aí tem a importância da empresa. A empresa ela precisa estar em todos os 5.570 municípios do Brasil, é uma obrigação constitucional, faz parte disso tudo. E não pode deixar, logicamente, a população desassistida. É parte da missão da empresa Correios atender a população como um todo. O modelo que está sendo estudado, ele prevê, além das agências tradicionais, vamos dizer assim, outros canais de atendimento, né, que são ali, vou de baixo para cima ali, né, o digital, que seriam uso de aplicativos eletrônicos, onde o cidadão consegue, via o seu próprio smartphone, poder fazer um pré-atendimento ou até o próprio atendimento, já consegue pedir, isso no futuro, ainda não tem, né, lógico, faz parte do projeto. Mas no futuro ele pode vir a pedir um carteiro motorizado para retirar a encomenda na loja dele, no negócio dele, fazer a entrega, então esse seria o meio digital. As agências comunitárias, que seriam agências no modelo mais simples, ali aquele, se não me engano, do Canadá, né? Aquele da Poste, não é isso? É Canadá. Aí você tem o ponto de coleta, que seriam balcões praticamente, né? Pontos de recebimento da encomenda ou da correspondência, distribuídos em pequenos comércios locais, assim por diante. Agências móveis, né? Que é aquele caso lá de cima. Agência móvel é aquilo que, se a gente puder criar uma imagem, são aquelas vans, tem, por exemplo, van da polícia, né, que tem o ponto policial que é móvel, vai numa praça, etc. Então, tem cidades ou distritos de cidades pequenos, onde não justifica a agência física daquele modelo tradicional, que é o que a gente tem sempre em mente. Quando a gente fala de agência Correio, é aquela imagem que vem à mente, né? Que faz 20 atendimentos por dia no balcão, pode ser substituído com muito mais eficiência por uma agência mais simples, né? Não tem o custo do aluguel, o custo se o imóvel for próprio, o custo de água, luz, IPTU, etc. Tem outros modelos também, secundária, modular. A modular é muito interessante. A modular, ela é como se fosse um quiosque de atendimento, dentro de uma loja, de um comércio local, de uma loja de conveniência, alguma coisa assim, onde o próprio comércio local também se beneficia, ou seja, começa a se associar sinergias da economia local da cidade ou do distrito daquele município com a atividade dos Correios. Agência empresarial, agência modelo e centro de captação. Aqui a gente já começa a ficar uma coisa um pouco maior para cidades com um volume maior. No modelo atual, a gente tem hoje cerca de 12.700 pontos de atendimento. Esse projeto, que é um projeto de longo prazo, não é um projeto para amanhã isso aí. Longo prazo, estou falando 2021, 2022, tudo correndo muito bem. Ampliar de 12.000 para 15.000 pontos de atendimento, incluindo todos aqueles que a gente viu no slide anterior. Agência móvel, agência modular, etc. Hoje, como é que é o modelo da agência de atendimento para o público? É um modelo único, é aquele que a gente viu no miolo aqui da foto anterior, né? É aquela agência padrão, amarelinha. Lógico, as nossas agências que depois, quando fizer a agência modular, não vai ser vermelho. São fotos de modelos bem-sucedidos em outros países. É importante que, só falando um parênteses também, a consultoria que trouxe esse projeto, ela tem larga experiência em atividade postal em outros países também. Então, daí que veio todo esse benchmark, tá? Então, do modelo único de agência, que era aquela foto do miolo do slide anterior, partiria para esses canais diferenciados de acordo com o tipo do mercado. Isso visa duas coisas, tá? É aquilo que eu falei logo no início da minha fala. Primeiro, ampliar o atendimento, melhorar a qualidade, melhorar a experiência do cliente com os Correios, tá? E aqui é importante a gente ter sempre em mente que hoje todo o faturamento, toda a receita do Correio, inclusive até o número mais recente aqui é o número já do mês de maio, do dia de ontem, inclusive, corresponde a 55% no mercado concorrencial, encomendas, 45% no mercado de monopólio.
Monopólio é carta, telegrama, malote, etc. Então, a empresa já migrou do monopólio para o modelo concorrencial. E no modelo concorrencial, a empresa precisa se reinventar de dentro para fora para ter uma mentalidade de atendimento ao cliente, relação com o cliente. Senão, logicamente, que o cliente pode escolher outros concorrentes. No Brasil a gente briga diariamente aí com cerca de 200 ou milhares, se a gente considerar até o motoboy da esquina que faz aquele serviço de motofrete. Logicamente, sem desmerecer o motoboy. Também ele tem o papel dele na sociedade, mas ele é também parte da concorrência dos Correios. Também do modelo atual, que o ambiente físico, a agência física, ela está muito distante de canais digitais, vamos dizer, de experiência digital num aplicativo que facilite a vida. Quase todo mundo tem o smartphone e o Uber, inclusive já existem empresas que já usam o modelo digital no Brasil, onde a pessoa pode pedir um motoboy pelo celular, como se fosse um Uber. Né? São concorrentes que estão comendo o espaço, estão comendo estão por baixo, comendo as bases do mercado dos Correios. Isso não deve acontecer, a gente tem que estar atento para esse mercado. E tem também, evidentemente, os mercados não atendidos, que a empresa pensa, dentro desse projeto como um todo, em buscar a evolução buscar esse outro mercado. Nesse projeto como um todo, estou falando agora especificamente das agências, eu vou citar aqui alguns exemplos, só para a gente ter uma ideia de como funciona, né? Qual é o conceito todo do projeto. Esse caso aí é de Ananindeua, no Pará, onde tem na rede atual 4 agências e ali tem uma unidade a ser suprimida. Mas por que essa unidade ser suprimida? Quando a gente vê cada uma dessas agências, cada pontinho vermelho desses é a agência. E essa mancha roxa aí, ela é a área de abrangência daquela agência, né, que foi mapeado como o público daquela agência. Então, essa é a situação atual. Essa é a situação futura quando o projeto estiver pronto. Quer dizer, o mesmo cenário, a mesma cidade. Logicamente, a gente espera que a cidade também evolua com o crescimento da economia, facilitando a vida do cliente. Então, daquelas 4 agências que existem hoje, ou 5, que a agência Coqueiro, a gente percebe que ela é sombreada pela agência Cidade Nova 6. Não faz sentido ter 2 agências, uma perto da outra, ali estamos falando de alguma coisa como 2, 3 quadras uma da outra, custos duplicados, tá certo? E o atendimento da agência Coqueiro pode perfeitamente ser feito pela agência Cidade Nova. Mas não só isso. Lá na frente, ele amplia para todos esses outros pontos verdes. Os pontos verdes o que são? As agências modulares. Além disso, teria os pontos de coleta, que são os pontinhos cinzas, e mantém essas 4 agências próprias. Nesse caso específico no Pará, de Ananindeua, aquela agência que foi desativada, no final do projeto, o atendimento ele é ampliado, facilitado para o cidadão. Tá? Tem um outro exemplo aqui, também lá no... ficou Pará ali, Depara, tá, desculpa. Várzea Grande, no Mato Grosso, também 3 agências com uma unidade que está sendo sombreada. Também uma muito próxima da outra ali, a agência Várzea Grande e a agência do aeroporto Marechal Rondon, muito próximas. Além disso, tem a agência Cristo Rei lá perto. Situação atual, 3 agências. Situação futura, rede futura, 5 canais físicos. Então, tem o verdinho modular, pegando aquela área de abrangência, a agência secundária e a agência própria, ficaram as 2 lá, mas uma delas suprimida. Né? E também a agência móvel, atendendo aquela população daquele pedacinho do bairro. De novo, a premissa básica do projeto, ampliar o atendimento para o cidadão, que é a missão principal do Correio, que é uma empresa nacional, que presta um serviço indispensável à população, tá certo? E que não pode deixar a população desassistida. Então, a ideia é o que é? Melhorar o atendimento. Muito bem. Acho que tinha mais um exemplo aqui. Aí esse aqui é o exemplo daquela agência de Ananindeua. Só para a gente ter uma ideia, tudo que está em estudo ainda. E por isso que eu falei no começo que o que a gente vê, o que acabou saindo na reportagem é uma fotografia, é um quadro de um filme.
Quando foi o quadro que saiu na reportagem, não estava nem tão maduro assim como está agora. Agora a gente já aprofundou o estudo, ali tinha uma primeira relação de agências. Aliás, a primeira das primeiras não era nem de 513 agências, era de 700 e alguma coisa. Foi uma primeira relação. As agências potencialmente, que elas poderiam potencialmente ser substituídas por outros modelos de canais. E isso vem sendo, logicamente, refinado. Ali era um estudo quantitativo e aqui nós estamos passando para um estudo qualitativo, vendo caso a caso, né? Qual é a proximidade de uma agência com a outra. E quando a gente fala proximidade, não é proximidade em linha reta, a gente já está falando aí em proximidade em distância a ser percorrida, quanto tempo leva. Então, quando a gente pega na planilha da esquerda, é a agência alugada, as duas aqui são imóveis alugados, eu estou pagando 2 aluguéis. Eu tenho na agência da esquerda qual é o cenário do resultado financeiro, né? Ela tem ali um resultado de menos 43, prejuízo de 43. Não é prejuízo, é prejuízo também do ponto de vista financeiro, sim, mas é um custo de R$43 mil por mês. A agência da direita, ela tem lá um custo de R$27 mil por mês, quer dizer, ela não se paga, né? Ela é deficitária, como a maioria das agências no Brasil. O que não é um problema, o fato dela ser deficitária faz parte do jogo, porque a empresa tem a obrigação de ter o atendimento, a universalização do atendimento. Então, evidentemente que vai ter agências, algumas poucas são superavitárias e a maioria deficitária. Por que deficitária? A operação como um todo do Correio, ela se paga pelos estados de São Paulo, Minas e Rio. Os demais estados, eles são subsidiados pela operação São Paulo, Minas e Rio. Para que se tenha a universalização, a presença em cada um dos municípios, e isso jamais vai deixar de ser feito porque é uma obrigação constitucional. Aliás, o objetivo do projeto é melhorar isso, onde possível, inclusive, ampliar o atendimento com outros modelos mais enxutos, né? Mais viáveis para a empresa. Esse estudo, ele apontou, num primeiro momento, a questão financeira, então a questão quantitativa. Aí depois a gente partiu para a questão qualitativa, análise qualitativa. Qual é o público de atendimento? Quantas pessoas são atendidas, né? Existe outra agência próxima? É fácil da outra agência absorver o trabalho daquela primeira agência? O número de balcões da agência ser desativada, ele pode ser atendido pela agência nova? Os novos canais, novas formas de atendimento, elas podem suprimir aquele atendimento da agência que está proposta a desativação e assim por diante. Isso ainda está em estudo. Eu diria até que está um pouco até longe de ser concluído, porque a empresa não vai fazer nenhuma desativação de nenhuma agência sem ter a certeza técnica que aquela justificativa que está proposta, ela é razoável para uma substituição, para uma melhoria da qualidade do atendimento. Então, esse é o principal propósito do projeto. Aqui é um outro exemplo que a gente trouxe também, a mesma situação, também 2 imóveis alugados, que é daquele primeiro desenho. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria apresentar, só para a gente ter uma ideia geral do que é o projeto. Tá? Tudo bem. Aqui. Esse foi o presidente da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, e representante do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o senhor Carlos Roberto Fortaner. Continuando, passamos leio primeiro aqui, Erasmo Estevão, do Rio de Janeiro. A empresa privada é muito mais interessada em atender os clientes com a atenção que o povo merece. Vejo que tem aqui para todo gosto. Lucas Loiblen, do Rio Grande do Sul. O caso lamentável dos Correios exige uma medida administrativa drástica. Deve ser realizada a troca da presidência em conjunto com o economista do ramo, elaborar um plano de contingência de gastos e corte de cargos de necessário na empresa. Pode ver que tem para todo gosto aqui elogios e críticas, né? Enfim, vamos em frente. Exatamente. Passamos a palavra agora para o senhor
José Rivaldo da Silva, secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresa de Correios e Telégrafos e similares. Vamos dar 10 minutos para cada um, se necessário, mais 5. Tá ok. E o presidente poderá também interagir. Complementar. O que nós queremos é avançar aqui na construção coletiva e positiva da nossa companhia, tão importante no Brasil e no mundo. Cumprimentar.